acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. E estar em pé na presença do Filho do Homem. Pai, nós te agradecemos por a inspiração desse pequeno teatro aqui, Pai, essa encenação, que vem refletir, Senhor, sobre uma verdade espiritual, que certamente acontecerá, ó Deus querido, aí no altos céus, diante do trono, ó Deus, e queremos neste momento, Pai, te pedir que o Senhor nos ajude a compartilhar essa passagem, ou esta palavra, ó Deus, ou a ideia dessa palavra, Pai, para que todas as pessoas que aqui estão sejam, meu Deus querido, fortalecidos na fé, Pai, e que essa palavra possa ir e produzir o efeito pelo qual ela, Senhor, foi enviada, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Sente-se, queridos. Glória a Jesus. A respeito do arrebatamento da igreja ou a segunda vinda de Cristo, sempre é e sempre será atual este assunto, este acontecimento, até que se cumpra esta palavra. Se você for olhar a história, nós vamos ver que já os apóstolos na igreja primitiva tinham a preocupação de ministrar e de falar sobre isto. Tanto é que ficou registrado nas Escrituras Sagradas acerca de muitas coisas sobre o arrebatamento, sobre a segunda vinda de Cristo. E ao longo do tempo, esta palavra ou esta mensagem da segunda vinda de Cristo, do tribunal de Cristo, do julgamento, do juízo final, tem sido pregado, tem sido ministrado. Ao contrário de que muitas pessoas dizem, já não se fala mais sobre isso, mas a verdade é que isso não é bem verdade. Porque nós vivemos tempos em que todos os assuntos são abordados. E também a volta de Cristo. Talvez nós poderíamos dizer que não é abordado pelo tanto que carrega este assunto de responsabilidade, de parte de nós, não é abordado como deveria ser. Poderíamos ser mais intensos nessas pregações, no ensino, mas isso tem sido feito, isso tem sido ministrado. A voz do Senhor tem ecoado sobre os que são e os que não são, sobre a igreja e os crentes em Cristo, e sobre aqueles também que estão aí fora. E isto tem sido pregado constantemente. E nós, então, queridos, devemos sim estar sempre abordando esse assunto, né? Porque a verdade é que aqueles que amam a Deus, a palavra de Deus diz que aqueles que amam ao Senhor, que desejam a sua vinda. Então, nós temos que desejar a volta do Senhor. Não para que se cumpra o juízo sobre aqueles que ainda não têm a Cristo, mas para que esse tempo de dor e de sofrimento que nós vivemos na carne, aqui nessa terra, ele venha a ter um fim, não é? Então, por isso a palavra de Deus diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Você poderia dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Diga então, Maranata. Mais forte. Desse jeito ele não vai vir não. Vai lá, 1, 2, 3. Maranata,
Ora, vem Senhor Jesus. Amém? Então, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso é muito sério, queridos. Isso é tão sério que você deve estar preparado para esse momento. Não é? Porque se você deseja no seu coração profundamente, é certo, é sinal de que você está, a sua aliança com Cristo está aí fortalecida através do sangue dele. Amém? E eu quero falar então um pouquinho sobre os sinais da volta de Cristo, que antecede aqui esta passagem que nós lemos, e nós vamos concluir com ela. Nós vamos falar um pouquinho sobre isto. Aqui no versículo, no Lucas mesmo, um pouquinho atrás, no versículo 21, 25 em diante, Lucas 21, 25 em diante, diz assim: a vinda do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Nós temos aqui, queridos, a indicação em Mateus capítulo 24 também, Jesus ali falando sobre isso. Ele indica, nós não sabemos, o próprio Jesus disse assim, nem o Filho sabe, somente o Pai que está no céu, que pode saber, que sabe, não é? Ele falando aos discípulos, respondendo ali uma pergunta, quando se dará isto? Mas ele deixa alguns sinais, ele diz a respeito de alguns sinais, e é interessante que esses sinais, né, uma das coisas que ele fala é sobre a natureza, na natureza, né? Então, nós vemos aqui, ele dizendo sobre os sinais, no sol, na lua e nas estrelas. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, em que a natureza parece que a natureza tem se revoltado. E nós vemos constantemente as pessoas falando, indagando o seguinte, que a natureza está cobrando o preço da degradação do homem a ela. Mas a verdade é que isso já estava escrito na palavra do Senhor. Então nós vemos, por exemplo, se nós formos ver e analisar a NASA, por exemplo, a NASA tem alertado que o Sol está envelhecendo. Algumas pessoas dizem assim, poxa, mas o Sol está envelhecendo, né? Mas quando você pesquisa algumas coisas sobre a NASA, então você vai ver que os cientistas que ali trabalham, que ali fazem análises, eles declararam já que o Sol ele está chegando, está envelhecendo, e que chegará a um limite que ele se apagará. Né? Mas enquanto isso não acontecer, ele está aquecendo cada vez mais. Então nós vemos aí o calor que está fazendo intenso, que tem crescido a cada ano. Às vezes nós, por conta das coisas acontecerem assim, ao nosso ver lentamente, né? Porque aumenta a temperatura, é coisa de milésimo por ano, mas a verdade é que já estamos chegando num tempo em que a natureza está refletindo isso sobre a terra, né? Então, nós vemos aí o sol, ele está com o seu calor mais intenso, está fadado a acabar. Então, o sol está fadado a acabar. A lua, por exemplo, esta semana eu vi uma reportagem da NASA, diz que a lua está encolhendo. Mas como assim encolhendo? Aí o cientista ele estava falando que devido a algumas explosões internas da lua, a lua está como uma uva que ela vai murchando, né, e vira uva passas. Ele dizendo assim, que a lua estava encolhendo e esfriando. Então, nós vemos, por exemplo,
também nunca se ouviu falar de tantos asteroides que rondam a Terra. Asteroides grandes, outros pequenos, outros que eles descobrem instantaneamente aí e tal, e coloca na mídia. A gente sabe que as pesquisas hoje é muito grande, muito intensa, e nunca se ouviu falar constantemente nas notícias dos cientistas que de tantos asteroides que estão rondando a Terra. E quando você lê Apocalipse, você vai ver ali algumas chuvas de meteoro, não é? Você vai ver asteroides que vão cair no mar e vai dizimar 1/10 dos peixes do mar, asteroides que vão cair na terra, que vai dizimar uma certa parte da população, e então você vai vendo, você vai criando esse cenário, e quando você olha para as notícias, você vê que tudo está assim se encaminhando para que as coisas comecem, não que comecem, mas para que está se encaixando para que tudo aconteça ao seu tempo. Então as coisas estão assim, a cada vez mais visível, os sinais do Senhor, está cada vez mais visível aos nossos olhos, aqueles que conhecem a palavra do Senhor. Então, o clima, por conta disso, queridos, do Sol, por conta da Lua, por conta desses asteroides que passam constantemente perto da Terra, o clima está assim, mudado. Não é? Nós vemos aí o clima, como que ele está, não que ele muda, porque a palavra de Deus, desde lá de Noé, o Senhor disse assim, olha, sempre, toda a vida que existir a terra e a humanidade, vai haver verão, inverno, outono e primavera, é isso aí, né? Então, sempre vai haver. Então, nós estamos agora no tempo já entrando no inverno, e aí o frio já está vindo. Nós estamos vendo aí as catástrofes, né? Então, nunca foi registrado tantas catástrofes. Quando você olha as pesquisas de do ano 2000 para cá, você vai ver a catástrofe, por exemplo, na Indonésia, na África, em parte da África. Nós vemos catástrofe nos Estados Unidos cada vez mais intenso, lá sempre houve tufões. Nós vemos catástrofe que está entre as catástrofes naturais, aqui no Rio de Janeiro, no ano 2004, se não me engano. Nós vemos aí catástrofe por todo o mundo. Por esses dias corria um vídeo na internet dos pastores em uma determinada cidade na África, me esqueci o nome, acabei procurando e não encontrei, mas os pastores pedindo oração, porque a meteorologia estava mostrando uma grande devastação por um tufão em uma determinada cidade, e que ele correria ali entre as Filipinas e entre aquela área, e que traria uma destruição muito grande. E às vezes, queridos, na internet vem as coisas, né? Você fica meio assim e tal, será que é, será que não é, né? Porque a gente vê que tem muitas aí notícias falsas, mas depois, posteriormente, os jornais nos indicaram, nos mostraram que teve uma determinada cidade litorânea, naquele lugar, que 90% da cidade foi destruída por aquele tufão. E aquele tufão passou em várias cidades, matando milhares de pessoas. Então nós vemos aí o clima, ele está assim, trazendo, não é? Quando você lê lá em Mateus, no capítulo 24, o Senhor Jesus dizendo assim, ó, você vai ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, mas você vai ouvir falar de terremotos, de maremotos. Você vai existir então todo um clima mudado, né? E as pessoas, e nós vimos aqui que as pessoas, é um tempo de aflição que vai chegar, e eu creio que já está chegando, talvez não para nós aqui, mas nos lugares onde essas pessoas viveram esses momentos, esse tempo de catástrofe, um tempo de aflição muito grande, não é? Aqui a palavra de Deus diz assim, que eles desmaiarão de horror, de terror, por aquilo que estavam previsto a vir. Então nós vemos as pessoas desesperadas, desmaiando de terror por conta da meteorologia que está antecipando as catástrofes.
E nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. Talvez nós aqui é um país que não é atingido por tantas catástrofes, né? Nós ficamos assim meio que alheios às coisas que acontecem, mas a verdade é, queridos, que mundo afora nunca foi registrado tantas catástrofes assim como nos dias de hoje, E milhares de pessoas têm perdido as suas vidas. Então nós vemos aí, queridos, que os sinais na natureza, E também a palavra de Deus nos fala sobre a degradação da humanidade. Eu gostaria de ler com vocês em 2 Timóteo, capítulo 3, de versículo 1 a 5. Abre aí, Bel. Nós estamos falando sobre os sinais da volta do Senhor, dos acontecimentos que irão acontecer, né, que irão vir. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim, palavra de Deus. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Estamos vivendo um tempo difícil? Está complicado, né? Pois os homens serão egoístas. As pessoas estão cada vez mais egoístas, se importando cada um consigo mesmo. Isso é o egoísmo. O egoísmo é olhar para si próprio. E o resto, né? Então, estamos vivendo tempos egoístas. E isso se reflete, querido, no dia a dia. Por exemplo, você entra em um ônibus ou em uma condução. Esses dias eu fui lá para São Paulo e eu peguei o trem aqui na Antônio João e fui para lá. E algumas coisas, quando a gente não anda mais assim constantemente numa condução no coletivo, você começa a reparar, né? E as pessoas assim, elas entram já entra naqueles bancos que estão vazios, senta, né? E você vacilou um pouquinho, pronto, ficou de pé, né? Aí eu fiquei de pé, não, aliás, eu sentei, né? Eu sentei e entrou uma pessoa que era mais de idade, a gente via visivelmente, e as pessoas, cada um olhando para um lado, olhando para o outro, disfarçando, parece disfarçando, né? Acho que o pessoal nem disfarça mais, né? Aí eu me levantei, eu disse assim, o senhor quer sentar-se aqui? Ah, não, eu vou até ali. Eu falei, não, sente-se. Então, você vê, queridos, que as pessoas, elas se importam consigo mesmo. Isso é o egoísmo que se reflete a cada dia. E é uma coisa que está se tornando tão natural que as pessoas nem percebem mais. Não é? É uma coisa que você está ali no cotidiano, todos os dias você toma condição, e às vezes você mesmo acaba entrando nessa, né? Opa, deixa eu pegar um lugar aqui, chegar alguém, eu dou uma disfarçada aqui, deixa quieto, que eu estou cansado também. Né? Eu quero viajar sentado. Então, os homens se tornarão egoístas. Agora, avarentos. As pessoas se tornarão avarentos. Né? Avareza é você reter aquilo que você... reter, você ser um avarento, não estender as mãos, não ajudar, né? Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores. Nós vemos hoje nas redes sociais quantas são as blasfêmias que estão correndo aí, as pessoas fazendo blasfêmias contra o próprio Deus. Né? Nós vimos no carnaval aí aquela cena horrível de um diabo lá pisando numa pessoa que representava Jesus. Né? Quem viu essa cena aí? Deixa eu ver. Todos nós vemos. Então, você vê a blasfêmia que estão constantemente os homens fazendo isso, queridos. Já não existe mais temor, não existe mais respeito mais pelas coisas do Senhor. Então, nós estamos vivendo isso aí. Desobediente aos pais. Será que estamos vivendo um tempo de desobediência aos pais? Nós vemos até filhos matarem pais, né? E nós estamos vivendo uma geração que está tendo uma criação tão superficial, tão
assim, sem disciplina, que vai chegar lá na frente, queridos, como é que vai ser? Né? Os pais hoje não disciplinam mais os filhos, não corrigem mais. Os filhos é que têm a decisão de responder, de tomar decisão, se quer, se não quer, se pode, se não pode, né? E aí os pais hoje transferiram essa responsabilidade para os próprios filhos. E isso aí, queridos, vai gerar uma geração de desobediente. Você imagine a próxima geração, essas crianças que estão crescendo agora e que vão gerar outros filhos. Eu fico imaginando, falei, meu Deus, quando eu era criança, meu pai tinha 10 filhos, queridos. 10 filhos, nós vivíamos em 10 dentro de casa, era horrível, era briga, nós saía na mão, o negócio era feio mesmo. Mas quando ele chegava, queridos, ele não precisava falar nada. Todo mundo abaixava a cabeça. Quando ele estava conversando com alguém, você não podia passar no meio, porque se você passasse, meu filho, depois o couro comia, não é? Mas a gente já não passava. E ele não precisava nem disciplinar, ele olhava e falava, já era o suficiente para você baixar o facho e ficar quietinho, e às vezes até chorar. Mas nós vivemos um tempo hoje, queridos, olha que isso não faz muito tempo, eu tenho 56 anos. Né? Agora você imagine daqui 30 anos. Então, queridos, nós vivemos um tempo difícil, um tempo de desobediência aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Então nós estamos vivendo um tempo, queridos, de degradação da humanidade. A cada dia que passa, nós estamos vendo aí a maldade crescendo, o número de homicídios não para de crescer, o número de suicídios não param de crescer, até agora liderança aí, pastores, missionária, cantores gospel, isso e aquilo, uma variedade deles aí se suicidaram nesses últimos tempos. Nunca houve um tempo de coração da humanidade tão vazio de Deus. Porque, queridos, isso é vazio de Deus, porque isso aí, a morte é contrária à vida. E Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem Jesus no seu coração de verdade, ele tem vida, ele não vai se dar à morte. Nunca se viu um tempo de degradação moral, como nós vivemos nos dias de hoje. O homossexualismo, o lesbianismo, tem dizimado uma geração. Nunca se viu um tempo de sexo explícito, de jovens que cada vez mais procuram as suas orgias e procuram se entregar às suas vontades e desejos carnais, ainda cada vez mais cedo. Nunca se viu isso, queridos. Aliás, se viu sim em Sodoma e Gomorra. Quando você olha a história, você vê lá sim a degradação que chegou ao limite de Deus, ao ponto de Deus vir destruir aquela cidade. E isso, queridos, está acontecendo porque exatamente por isso está se enchendo a iniquidade e vai chegar a um limite que Deus vai vir arrebatar a sua igreja, tirar desse lodo de lamaçal do pecado, vai levar para si, mas vai trazer fogo e destruição sobre a terra. Então a degradação, queridos, da humanidade. Nós estamos vendo, queridos, quando você olha e vai ali em São Paulo, e não só em São Paulo, isso está se alastrando por todas as cidades, não só do país, do mundo. As cracolândias, queridos, cracolândias.
pessoas que se tornam zumbis por conta da sua dependência química. Se entrega, jovens, pais de família, pessoas que, esses dias estava vendo reportagem, uma médica estava na Cracolândia, uma pessoa com diploma, formada, mas se entregou ao vício a tal ponto de ficar, de deixar-se levar para Cracolândia. Então, a degradação, queridos, o diabo, eu acredito que o inferno, né, está assim, de todas as formas, cada vez mais investindo nas drogas, investindo constantemente, para que as pessoas verdadeiramente se tornem viciados, dependentes. E é interessante que a ciência já comprovou que não existe libertação ou remédio para que a pessoa fique curada da dependência química. Isso é comprovado pela ciência. Tanto é que quando a pessoa vai fazer um tratamento, ele diz assim, você tem que viver cada dia a dia, você tem que vencer todos os dias. Mas eu conheço um todo-poderoso, aleluia, que é poderoso mesmo para libertar um dependente químico, para libertar da Cracolândia, para libertar do sexo ilícito, para libertar da pornografia, para libertar lá de tudo quanto for laços de Satanás. Ele é poderoso para libertar. Amém? Ele é poderoso. Então, vivemos dias de degradação da humanidade. E isso, queridos, ele mostra o tempo do fim. É um dos sinais. A degradação espiritual. Mateus capítulo 24, versículo 11. Eu quero me reportar para lá agora, que diz assim, a palavra de Deus, Mateus 24, 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Agora um pouquinho mais abaixo, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 11, versículo 24 agora, pula para o 24. Diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, a degradação espiritual. Nós sabemos, queridos, que o período que a igreja vive hoje, e o capitalismo, ele tem secularizado muito as igrejas. Ou seja, tem se tornado muito comum as pessoas viverem dentro da igreja, estarem com Cristo e viver uma vida comum, como as demais pessoas. Quer dizer, a pessoa se aproveita daquilo que Deus está oferecendo, mas também não quer abrir mão daquilo que o mundo pode oferecer. E isso, queridos, acontece por conta das falsas profecias, de líderes que estão engodados pelos seus próprios olhos e pela sua própria concupiscência da carne. Pessoas que se levantam exatamente para tirar proveito da fé das pessoas. E eles trabalham constantemente na ganância das pessoas. Trabalham, é importante, queridos, a gente saber que os falsos profetas não são os anticristos. Porque o anticristo é contra Cristo. Mas o falso, ele é mais ou menos parecido com o verdadeiro. Não é assim? Quando você pega uma nota falsa, ela não é parecida com a verdadeira? Tanto é que muitas vezes nós nos enganamos. Eu já peguei várias notas falsas, pensando que era verdadeira. Nós nos enganamos. Então, são pessoas que têm práticas religiosas, que têm, assim, que vivem, fazem
e oram no nome de Jesus e têm ali as suas práticas igual os verdadeiros. Mas são pessoas que trabalham no coração das pessoas, na necessidade das pessoas. Isso é astúcia satânica, que na necessidade das pessoas induzem para tirar proveito, não para levar a Cristo. Para tirarem proveito para si mesmo. E nós, muitas vezes, a maioria das vezes, aliás, o que nós queremos e desejamos é ser atendido por Deus mesmo nas nossas necessidades e vontades e desejos. Eu não estou dizendo que é errado você buscar uma porta de emprego em Deus, nem por você buscar a sua cura, nem por você buscar, sei lá, a prosperidade, a bênção, não. Mas o que eu estou dizendo, querido, que isso é secundário, deve ser secundário, por conta da importância que tem para nós, na vida do homem e da mulher. Jesus disse assim, buscai primeiro, em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então a verdade é, queridos, que não tem problema você fazer uma campanha de prosperidade. A gente faz aqui de vez em quando. Não tem problema você buscar aí um benefício para você, para a sua família. Mas, queridos, o que tem problema é você viver em torno de se satisfazer, de que Deus te traga para você e cumpra com as promessas dele para com você somente, sem se importar com a sua vida eterna, para onde você vai. E muitas vezes, queridos, estamos e buscamos e alcançamos, mas não vemos o evangelho com a cruz de renúncia. Por quê? Porque a vida eterna, ela é buscada através de renúncia. Jesus disse assim, quer vir após mim, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Aquele que não perder a sua vida aqui, aquele que não perder a sua vida, ele não vai ganhar a sua vida, ele vai perder. Aquele que tentar ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que ganhar a sua vida, aquele que ganhar, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. Quer dizer assim, você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão, meu irmão. Você tem que abrir mão da sua vontade. Você tem que abrir mão dos seus desejos. Você tem que abrir mão do pecado. Você tem que abrir mão daquilo que te traz satisfação muitas vezes. Queridos, tem muitas coisas que não são pecado, não tem problema. Mas, querido, aquilo que ofende a Deus, que ofende a santidade de Deus, você tem que renunciar, abrir mão. Nós vivemos dias de falsos profetas, e muitos, não são poucos, queridos. Muitos são os falsos profetas. E às vezes nós vemos resultado, muitos resultados, né? Às vezes até milagre, isso, aquilo. No meio pentecostal, às vezes é medido a espiritualidade do homem por conta, sei lá, por conta de um momento, de uma emoção, né? Por conta de uma emoção. Às vezes nós vemos isso aí acontecendo constantemente. Se pessoa, eu vou orar para uma pessoa que está lá possessa, se ele não manifestar um demônio, então isso é o que mede a espiritualidade da pessoa. Outra, eu vou orar por uma pessoa, se ele não cair no chão, isso aí não mede espiritualidade não, querido. Palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículo 15 a 23. Eu quero ler com vocês. Como que é que nós conhecemos um verdadeiro profeta e um falso profeta? Estamos vivendo tempos em que você precisa conhecer, de ter esse discernimento. Capítulo 7, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus, Os falsos profetas, acautelai-vos dos falsos profetas,
que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores ou devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Como nós conhecemos? Pelos frutos. Pelos frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Queridos, como que é que nós conhecemos e reconhecemos, queridos? Olhando para os frutos. Os frutos é quem vai determinar que árvore que é que está talvez ministrando a sua vida. Essa pessoa tem bons frutos, é temente ao Senhor. Essa pessoa respeita a palavra de Deus, anda segundo a vontade e o querer de Deus. Então, os frutos é quem determina, é quem mede a espiritualidade. E não é por aquilo que ele tem e possui, não, queridos, também. Porque nós vivemos tempos em que é ensinado muitas vezes, não é isso, é falsa profecia. Se você tem um Deus tão grande, tão poderoso, tão rico, como é que você paga aluguel? Como é que você talvez está comendo lá ovo no seu jantar? Não que eu sou contra ovo. Como é que você está assim tão apertado e passando isso e aquilo? Como é que você tem um filho que está lá internado, está doente? Então nós vivemos em tempos em que somos assim ministrados nesse sentido, mas o Senhor Jesus disse assim, olha, o homem não se mede por aquilo que ele possui. Aquilo que ele possui não é o que mede um homem, uma mulher de Deus, é naquele que ele teme, é pela sua fé no temor ao Deus Todo-Poderoso. Teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, porque ainda que você passe necessidade, luta, dificuldade, um dia você estará com Ele, aleluia, e desfrutará de toda a riqueza e bondade do Senhor, aleluias. O que devemos fazer? O texto que nós lemos diz assim: tenha cuidado de vós mesmos. Lucas 21, 34. Diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, ou da libertinagem, como diz uma outra tradução da Almeida. Acautelai-vos de vós mesmos. Nós, como cristãos, devemos estar fazendo uma manutenção em nossa vida espiritual. A consagração, a oração, o devocional não pode ser deixado de lado, queridos. Falando para você agora que é crente. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz assim: assim aquele que julga estar firme, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Queridos, a manutenção na nossa vida espiritual deve ser constante. Eu nunca vi alguém ficar de pé, queridos, cristão que diz que serve a Deus, e não tem a sua vida devocional com o Senhor, ou seja, não tem uma vida de oração, de comunhão, de meditação na palavra. Ele pode sim ter uma vida até superficial, mas não uma vida de comunhão, queridos.
O texto de Lucas, no capítulo 21, 34, diz: para ter cuidado de vós mesmos, para o vosso coração não fique sobrecarregado. Com quê? Com as consequências da libertinagem ou das orgias. Então nós vimos aqui, queridos, os sinais da volta de Cristo, como que o mundo está. E nós, por sua vez, devemos vigiar para nós não se tornar sobrecarregado, ter uma sobrecarga de toda essa libertinagem. Sobrecarregado, sobrepeso, vivemos em meio à lascívia, e isso tem consequências na vida espiritual. Não podemos nos acostumar com a sensualidade e achar tudo comum e adotarmos estilo de vida mundano, sensual, lascivo. Nós fomos chamados para ser separados, para ser santos, para se dedicar a Deus. Você não pode, queridos, adotar um estilo de vida, você, meu jovem, minha jovem, de fornicação, de prostituição, de uso de droga, de isso e daquilo, de uma vida de lascivo, sendo lascivo, sensual, vestindo-se sensualmente, constantemente, para se aparecer. Ah, mas o mundo faz isso, aquilo outro. O mundo está aí, queridos, ele está dentro dessa libertinagem, mas nós não podemos ser sobrecarregados nestas coisas. Você foi chamado para ser separado, você foi chamado para ser santo, você foi separado para morar no céu. Então haja como assim um filho de Deus, em nome de Jesus. Às vezes vivemos dias em que nós vemos aí nas redes sociais constantemente: fulano, ciclano causou uma grande polêmica, fulana, cantora gospel, não sei o quê, que postou lá uma foto de biquíni, disso, daquilo, toda sensual. Eu não estou falando que você tem que ir na praia e ir de terno, nem de blusa, mas, queridos, a gente tem que ter um comportamento diferente. Você foi chamado para ser diferente. E outra, você não precisa pôr lá na rede social para escandalizar os outros. Isso aí, queridos, é coração sobrecarregado de libertinagem, de orgias. E aqui o Senhor nos adverte assim: cuidado com vós mesmos, para que essas coisas não se tornem comum para você. Porque as coisas parecem estar se tornando comum. Cuidado de vós mesmos. Sobrepeso, sobrecarregado, sobrepeso. Nós devemos ter cuidado da embriaguez da ansiedade. Da embriaguez da ansiedade. Veja o texto para você ver, aqui no versículo 34. Das consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Uma pessoa embriagada é uma pessoa que não está sóbria, que não age com sobriedade, com a razão. Ele diz assim: olha, cuidado com a embriaguez, das preocupações e das preocupações deste mundo. O Senhor tem uma passagem da palavra de Deus que diz assim: não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, nós vemos aí pessoas embriagadas com este mundo, queridos. Às vezes, não, mas eu não bebo, mas está embriagada com o mundo. A pessoa, ela vive em torno, igual as pessoas do mundo, em torno do entretenimento, em torno da busca da satisfação pessoal, disso, daquilo, de ganhar dinheiro, de fazer isso, de fazer aquilo. Investe constantemente em si próprio, para os seus próprios benefícios. E isso, queridos, não está errado. Agora, o que está errado é você viver em torno disso e dar as costas para o mais principal, que é a salvação eterna.
eterna, senão você vai perecer, queridos. E aquele dia, o justo juiz, ele estará no seu trono dizendo: olha, vem aqui, meu filho, você é meu filho, vai para cá, mas você agiu assim assado, vai para lá. Que nós não podemos é deixar se envolver de forma tal que nós não temos mais tempo, não dá mais para servir a Deus. Por quê? Porque está tão embriagado com este mundo que você não tem mais sobriedade e nem sabe mais o benefício da salvação, do mundo espiritual. Da embriaguez, da ansiedade. Vivemos uma geração do imediatismo e isso produz ansiedade, precipitação, sofrimento. Não podemos nos embriagar com essas coisas, queridos. Produz sofrimento. Nós vivemos hoje dias em que as pessoas não têm mais nem paciência com nada. Não é verdade? Não tem mais paciência, querido. Vai fazer as coisas, tem que ser para ontem. Para amanhã não serve, só se for para agora. Nós temos que ter cuidado, vai fazer algum negócio, tal, tem que ser tudo na hora, tudo acontecer rapidamente. Se a internet lá demora 1 minuto, que minuto? 30 segundos para conectar, essa internet lenta, não sei o que e tal. Então, nós vivemos um tempo, um período, queridos, de ansiedade, as pessoas vivem ansiosas. Mas o Senhor Jesus, lá atrás, já nos evangelhos, ele alertava: olha, não estáis ansiosos por aquilo de que há vez de comer, de beber, de se vestir, porque era a preocupação atual no contexto que ele vivia. Talvez se ele hoje estivesse aqui conosco e fosse lançar essa palavra, ele diria assim: ó, não estáis ansiosos por causa disso, por causa da internet, por causa do videogame, por causa disso, daquilo outro. Porque isso você não precisa. Buscai a mim, meu reino e minha justiça em primeiro lugar. Vivemos tempo de ansiedade, a sociedade não tem mais paciência. Se você der um tempinho no farol, quando ele abrir, tome buzina na orelha. Não é assim? Se alguém atravessou você, tome buzina, xinga, tal. Né? Esses dias, numa fila, nós estávamos, se não me engano, era no banco, estava na fila lá e chegou alguém lá e tal, que era conhecido lá, e atravessou na frente, começou a conversar com outra pessoa, atravessou. Veio um lá de trás lá, que o negócio foi feio. Falei: misericórdia, meu. Que impaciência. Ninguém abre mão de nada, ninguém quer perder nada, ninguém quer nem um segundo. Então vivemos um tempo em que de ansiedade, as pessoas sofrem por antecipação, a ansiedade traz sofrimento por antecipação, não é? Às vezes a pessoa fica tão ansiosa com as coisas que aí já está sofrendo, tem amanhã, vai acontecer semana que vem, e tal, e está ali ansioso, sofrendo. Mas lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 6 a 9, diz assim, 1 Pedro, vai lá, 1 Pedro. Está pertinho de Apocalipse. 5. Diz assim, 6 a 9. Vamos ler do 5, tá bom? Para nós entendermos bem. Rogo igualmente aos jovens, olha aí. Sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar.
resisti-lhe firme na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada por todo o mundo. Lançando sobre ele, quem? Sobre Jesus, toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Querido, você tem que confiar mais em Deus. Você tem que exercitar a paciência, a espera. Deus não age na ansiedade. Deus não age porque você está ansioso e você, mas Deus sabe que eu preciso. Ele sabe, a palavra de Deus diz que antes da palavra sair da sua boca, Ele já sabe da sua necessidade. Você serve um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo pode. A única coisa que Ele requer de nós é que nós sejamos sóbrios e vigilantes e constantes. Porque a ansiedade nos dias de hoje, no meio do cristianismo, está tão assim perversa no coração do homem, que ele vem para a igreja, aí ele não recebe nada e não vê nada aqui. Por exemplo, ele vem aqui para Novo Tempo. Não, eu vou para lá é uma benção e tal, e ele tem uma necessidade, e aí ele vai colocando aquela necessidade diante de Deus aqui conosco e tal, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E aí ele não recebe aquilo ali, eu vou lá para aquela outra, eu vou lá para a Mundial, porque lá sim, lá recebe, lá tem milagre. Aí chega lá, ele passa 2, 3, 4, uma semana, aí não recebe nada, aí ele vai para a Universal, aí não fica rico lá, aí ele vai para a Assembleia. Então, é uma ansiedade constante, que leva a pessoa, porque é isso que a palavra de Deus fala, que é um superficial, ele é levado por vento de doutrina. Alguém soprou para cá, ele vai para lá. Sabe, não pode ter uma coisinha nova ali, lá, porque ele vai achando que ele vai receber. Querido, seja perseverante e constante, que o Deus que prometeu, Ele é poderoso para cumprir, independente do lugar onde você estiver, Ele é soberano, aleluia. Lança sobre Ele as suas ansiedades, creia nele. Confia nele, descansa nele, querido. Descansa nele. Muita gente cansada, sobrecarregada. Muita gente se arrastando por falta de confiar em Deus, de crer nele, de esperar nele. Então, os sinais da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja, estão cada vez mais fortes, visíveis. E esta terra, a palavra de Deus diz em Pedro, que está reservada para o fogo, destruição. Porém, todo ser humano tem um destino eterno. Todas as pessoas têm um destino eterno, que chamamos de céu ou de inferno. A palavra de Deus diz assim: eis que hoje eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhei, pois, quais das duas você quer entrar ou viver. Qual dos dois destinos você estará? A escolha de cada um de nós. Nós é que decidimos. Você é quem decide. Aonde você vai passar a eternidade? A volta de Cristo é certa. Mas onde você vai passar a eternidade? Essa é a pergunta. O Senhor Jesus disse assim: para onde cair a árvore, ali ela vai ficar. Quer dizer, uma vez você perdeu o fôlego de vida, ao lado que você cair, você vai ficar. Não tem uma segunda oportunidade lá. Então, o Senhor diz assim: olha, cuidai de vós mesmos. O texto que nós lemos. Cuidai de vós mesmos. Por quê? Pois há naquele dia, né, versículo
já a continuação do 34. E para aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé, e estar em pé, e estar em pé, diga em pé, estar em pé, na presença do Filho do Homem. Oh, aleluia. Bem-aventurado aqueles que estarão em pé na presença do Senhor. Queridos, infelizmente, muitos de nós, apesar de toda a pregação, ministração, ensino, não vão decidir a andar com Deus ainda. E morrerão na iniquidade e vão perecer. Mas a minha alegria é que muitos de nós, eles terão a consciência de que o mais importante em toda a sua vida é a vida eterna com Cristo. E abandonarão a maldade, o erro e viverão para Deus. Andarão com Deus na terra e com Deus andará por toda a eternidade nos céus. Amém? Então fique de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que viesse aqui a equipe de louvor. Aleluias. Oh Deus. Deus de poder e de graça. Deus soberano. Aleluias. Quando nós falamos da volta de Cristo e dos sinais, queridos, às vezes nós temos dificuldade em crer, em acreditar. Uma coisa que a própria ciência, os cientistas no geral, os maiores cientistas da Terra, já têm em comum acordo que o mundo está fadado a se acabar, ao apocalipse. O mundo está fadado. E nós às vezes não acreditamos, porque a vida está andando, né? As coisas estão correndo, mas eu quero fazer um apelo para você, queridos, que está aqui, que está cansado, está sobrecarregado e quer viver uma vida diferente. Eu quero mudar de vida. Não tenho forças, nesse momento não tenho forças, não consigo, mas eu quero te dizer que Jesus vai te dar força. Ele fortalece o cansado, Ele levanta o caído. Sim, queridos, Ele levanta o caído, Ele dá forças ao fraco, Ele é aquele que te sustenta, que te leva. E eu quero aqui, deixar hoje aqui esse apelo para você. Talvez que você esteja aqui e você está cansado, está sobrecarregado de viver uma vida de ansiedade, de correria, disso, daquilo, de pecado. O pecado tem te afogado, tem te sufocado. O Senhor Jesus disse assim: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Eu não te digo que você vai ter a solução de todos os seus problemas, mas você vai ter um alívio da parte do Senhor. E o Senhor Jesus, Ele vai te dar assim um fardo, um jugo para você carregar, mas é um fardo e um jugo que é leve e suave. E Ele vai te ensinar, diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Enquanto aqui a equipe de louvor canta o louvor, se você quiser sair do seu lugar, você quiser entregar sua vida a Cristo, se você está aí fraco, doente, está cansado, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente, o Senhor, Ele é muito educado nisso. O diabo, ele vem, ele amarra o cara, leva ele lá para a Cracolândia e não solta mais, até ele morrer.
Mas Jesus não, a palavra de Deus diz que eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Então, se você quer e deseja, você fica à vontade em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor.